Senhor meu Deus, Pai amado e querido, nós nos colocamos diante de Ti neste momento, com o coração aberto para aprender mais do Senhor. Jesus é o nosso maior exemplo, o nosso mestre, e por isso nós queremos segui-lo com sinceridade e obediência. Mas sabemos que não é fácil. Vivemos em um mundo cheio de distrações, de desafios, de momentos difíceis que tentam nos afastar do verdadeiro caminho. Por isso eu peço que o Senhor abençoe essa pessoa que está ouvindo essa mensagem agora. Que essa palavra não seja apenas um conhecimento a mais, mas que seja uma transformação real na vida dela. Que ela possa aprender com Jesus a viver em humildade, em fé, em amor e em coragem. Se há dúvidas, ó Pai, no coração dela, traga clareza. Se há cansaço, renova suas forças. Se há medo, derrame a tua paz. Espírito Santo de Deus, ministra nessa vida. Ensina essa pessoa a andar nos caminhos de Cristo. Que essa mensagem seja um divisor de águas na caminhada dela. Nós oramos e entregamos a Ti esse momento. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a presença de Deus encham a sua vida nesse momento. Hoje eu quero falar sobre algo fundamental para a nossa caminhada com Deus. Como nós podemos aprender com Jesus. Seguir a Cristo não é só acreditar nele, mas é viver como ele viveu, aprender com cada passo que ele deu e nos tornar verdadeiros discípulos de Cristo. Amém? Se você quer continuar crescendo na sua fé, caminhando mais perto de Deus e recebendo mensagens como essa aqui, aproveite para dar o like nesse vídeo. O seu like é muito importante. Através do seu like, esse gesto tão simples, nós conseguimos alcançar todos os dias milhares de pessoas. Se você está chegando hoje aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o canal Minuto com Deus. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações, para que você seja avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E aqui tem vídeos inéditos diariamente. Amém? O Espírito Santo quer falar ao seu coração hoje. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Nós começamos com oração e terminamos com oração. Então não deixe de escrever aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: eu quero seguir Jesus. Amém? Escreva isso com convicção. Eu quero seguir Jesus. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se você reconhece como relevante esse trabalho que nós fazemos aqui todos os dias, considere se tornar membro do canal. Ou você pode também nos apoiar através da chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 29, está escrito: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a sua alma. Presta atenção. Jesus não veio ao mundo apenas para nos salvar, mas também para nos ensinar a viver. As palavras dele, as atitudes dele, revelam não só o coração de Deus, mas o caminho que nós devemos seguir. Se nós queremos
aprender com Jesus, precisamos olhar para a vida dele, entender as escolhas que ele fez, absorver os ensinamentos que ele nos deixou. Uma das histórias que melhor mostra, que mais ilustra quem Jesus realmente era, está no Evangelho de João, no capítulo 8, do verso 1 ao verso 11. Eu não vou ler a passagem, vou apenas fazer uma breve explanação aqui. Jesus se encontra com uma mulher que é pega em adultério. Essa mulher é trazida até Jesus, melhor dizendo. Os fariseus trouxeram até ele uma mulher pega em adultério. E eles estavam ali, os fariseus, prontos para condená-la e apedrejá-la, porque era isso que a lei de Deus determinava. Mas Jesus, em vez de apressar em julgar aquela mulher, ele faz algo inesperado. A palavra diz que ele se abaixa, escreve alguma coisa no chão e depois diz: aquele que de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Um a um, os acusadores foram embora, porque eles perceberam que ninguém ali era perfeito. Quando ficaram apenas Jesus e a mulher adúltera, Jesus olhou para ela e disse: eu não te condeno. Eu também não te condeno. Agora vá e não peques mais. Jesus não ignorava o pecado. Não é isso. Mas ele também não agia com dureza e com condenação. Ele oferecia perdão e transformação. Esse é o Cristo que devemos aprender a seguir. Justo, compassivo, cheio de graça e verdade. E esse é apenas um dos inúmeros exemplos de como nós podemos aprender com ele. Jesus nos ensina a não sermos precipitados no julgamento, a termos misericórdia e a guiarmos as pessoas ao arrependimento com amor e não com dureza. Mas será que estamos realmente dispostos a aprender com ele? A seguir seus passos, não apenas na teoria, mas na prática? Sabe, irmãos, aprender com Jesus vai muito além de conhecer suas palavras. Eu não estou falando de conhecimento bíblico. Não basta saber que ele multiplicou pães, andou sobre as águas, se nós não deixarmos que ele mude a nossa vida. De que adianta saber sobre ele se nós não permitirmos que o Espírito Santo nos transforme? E essa mudança não é confortável, porque Jesus não veio ao mundo para reforçar aquilo que nós já achamos que é certo. Ele veio para transformar o que precisa ser mudado dentro de nós. Só que essa transformação não acontece sem confronto. E é aí que muita gente para pelo caminho. A gente cresce ouvindo que ser forte é nunca abaixar a cabeça, que vencer é provar para os outros que estamos certos. Crescemos ouvindo que felicidade é fazer aquilo que nos dá prazer, que perdoar é ser um idiota, que humildade é coisa de pessoas fracas. Aí vem Jesus e diz assim: seja humilde, confie em Deus e não no seu próprio entendimento. Ame aquele que está te machucando, perdoe aquele que não merece ser perdoado, sirva em vez de querer ser servido. Essas coisas não são fáceis. Aprender com Jesus vai nos confrontar, vai doer, porque significa abrir mão do nosso próprio orgulho, das nossas razões, dos nossos impulsos. Significa escolher um caminho que muitas vezes parece mais difícil.
Mas essa é a diferença entre quem apenas admira Jesus e quem segue Jesus. Se você quer aprender com ele de verdade, precisa estar disposto a deixar ele mexer nas áreas da sua vida que você nunca quis mudar. Precisa estar disposto a ser um discípulo, não apenas um espectador. E ser discípulo significa viver como ele viveu. Não só nos momentos fáceis, mas quando tudo desmorona. Não só quando dá vontade, mas quando tudo dentro de você quer desistir. Você quer aprender com Jesus? Então, esteja pronto para ser moldado pelo próprio Deus. Ser discípulo de Jesus não é só acreditar nele. Muita gente acha que seguir Jesus é concordar com o que ele ensinou, mas continuar vivendo do próprio jeito. Só que um discípulo de verdade não é aquele que apenas escuta as palavras do Mestre, mas aquele que vive segundo essas palavras. Jesus chamou 12 homens para segui-lo. E eles não ficaram só ouvindo seus ensinamentos de longe. Eles largaram tudo, caminharam com ele, observaram cada atitude e aprenderam com o próprio exemplo dele. Hoje, nós não podemos andar fisicamente ao lado de Jesus, assim como Pedro, João, Tiago e tantos outros fizeram. Mas nós podemos aprender com ele da mesma forma, porque os ensinamentos de Jesus continuam vivos. O que falta para muita gente é disposição para ser moldado. Porque ser discípulo implica ser transformado. Amém? Deus nos ama do jeito que nós somos, mas Ele não nos deixa do jeito que estamos. Deus quer o melhor de nós. O verdadeiro discípulo entende que seguir Jesus exige mudanças profundas. E a pergunta é: você está disposto? Você está disposta a ser transformado? Ser discípulo não é um título, é um compromisso diário. É olhar para Jesus e dizer: eu quero ser como Ele. É deixar que o Espírito Santo corrija aquilo que precisa ser corrigido, quebrando o orgulho, moldando o coração e aprendendo aquilo que realmente importa. Seguir Jesus não é teoria. Ou você caminha com Ele todos os dias, ou você está apenas o admirando de longe. O discípulo tem fome de aprender mais, de se parecer mais com o Mestre, de viver uma vida que reflete quem Ele é. E hoje, inclusive, eu estou falando sobre isso lá no canal Minuto Reflexão. Hoje, ao meio-dia, nós vamos postar um vídeo com a série completa sobre os ensinamentos que podemos aprender com os apóstolos de Jesus. Então, se você quer crescer espiritualmente e entender como esses homens foram transformados pelo próprio Cristo, não perca esse conteúdo e já se inscreva lá, nesse outro canal também. Nesse momento eu quero orar por você. Eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? Lembre-se que você serve a um Deus do impossível, o Senhor dos exércitos, o Deus que criou o mundo, o Deus que criou o universo, o Deus que se importa com você. Por isso, escreva aqui aquilo que tem tirado a sua paz, o seu sono. Se você tem orado pela vida de alguém, pastor, estou orando pelo meu filho, pela minha filha, pelo meu genro, pela minha nora. Estou orando para que a minha família seja restaurada. Estou orando por uma pessoa que está enferma, alguém da minha família, um amigo, uma amiga. Escreva o nome dele, o nome dela aqui.
escreva a situação aqui nos comentários. Se você não quiser escrever tudo, escreva apenas a área da sua vida que precisa do toque de milagre, de cura, de restauração de Deus. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, hoje eu me coloco diante de Ti, primeiramente para agradecer, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos deu Jesus como o maior exemplo de vida, amor e obediência. Obrigado porque sabemos que Ele não veio ao mundo apenas para nos ensinar com palavras, mas para viver aquilo que pregava, para mostrar na prática o que significa confiar no Senhor, para nos ensinar a amar sem limites e servir sem esperar nada em troca. Obrigado porque mesmo diante da nossa fraqueza, o Senhor nos chama para perto, nos convida a aprender e a sermos transformados pelo Teu Espírito. Mas eu também quero te pedir perdão, Pai. Perdão pelas vezes em que nós ouvimos a Tua voz, mas não quisemos obedecer. Perdão pelos momentos em que, em vez de aprender com Jesus, nós escolhemos o caminho mais fácil, o caminho do orgulho, da teimosia, da resistência à Tua vontade. Perdão por todas as vezes em que tentamos seguir Jesus do nosso jeito, do jeito que nós achávamos certo, sem compromisso, sem entrega, sem renúncia, apenas o admirando como uma grande figura da história, quando deveríamos caminhar perto dele. Nos lava e nos transforma, Pai. Eu quero orar agora especificamente por essa pessoa que está me ouvindo. O Senhor conhece o coração dela. O Senhor sabe das lutas que ela tem enfrentado e das barreiras que a impedem de crescer espiritualmente. Talvez ela tenha medo da mudança, talvez esteja cansada, talvez nem saiba por onde começar. Mas o Senhor pode tocar na vida dela agora. Eu oro para que o Senhor remova toda a confusão, todo o receio, todo o engano, toda a resistência que a impede de ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Que o Espírito Santo trabalhe dentro dela e faça nascer um desejo genuíno de aprender com Jesus, de seguir os passos dele, de ser transformado, transformada por ele. Que essa pessoa não seja apenas alguém que ouve sobre Cristo, mas que ela viva segundo os ensinamentos dele. Que ela tenha coragem de abrir mão daquilo que precisa ser deixado para trás. Que ela tenha força para caminhar com fé e um coração disposto a ser moldado pelo Senhor. Se há desânimo, Pai, renova a esperança. Se existe dúvida, traga clareza, tira as vendas dos olhos. Se há orgulho, ensina-nos a ser humildes. Se há medo, fortalece a confiança. Faz uma obra completa na vida desse irmão e dessa irmã. Que eles não apenas saibam sobre Jesus, mas que o conheçam verdadeiramente. Eu quero orar por cada pessoa que ouviu essa palavra até aqui. Eu peço que ela continue crescendo na fé, que busque ao Senhor todos os dias, que tenham sede da Tua palavra, que desenvolvam um relacionamento verdadeiro com Cristo. Que a Tua presença, Pai, seja real na vida deles e que o Senhor os guie em cada passo, até o dia em que estarão face a face com o Mestre que decidiram seguir. Eu entrego esse coração em Tuas mãos, confiando que o Senhor está ouvindo
e que vai agir de acordo com a tua vontade. É por isso que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Essa mensagem abençoou sua vida? Então não guarde ela apenas para você. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. É só você clicar aqui embaixo no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos, suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Eu vou ministrar uma palavra aqui que certamente vai falar de uma forma muito poderosa ao seu coração. O tema da mensagem é: os planos de Deus não podem ser impedidos. Os planos de Deus não podem ser impedidos. Eu quero pedir que você dê o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, escreva o seu nome, o lugar de onde você está falando, eu quero conhecer você. Coloque aqui o seu pedido de oração. Eu vou orar por você, pela sua família, pela sua vida. Irmãos, você já parou para pensar no impacto que os sentimentos negativos podem ter sobre a sua vida? E no caso específico aqui que eu vou trabalhar hoje, eu vou falar sobre a inveja. Qual o impacto que a inveja pode ter na sua vida? Muitas vezes nós ouvimos conselhos como esse aqui. Não compartilhe os seus sonhos com ninguém, porque isso pode atrair a inveja. Você já ouviu isso? Você crê nisso? Você crê que se você compartilhar os seus sonhos, você pode atrair a inveja das pessoas? Eu creio que sim. Eu creio que muitas pessoas, até de forma inconsciente, passam a sentir inveja da gente. Quando nós compartilhamos os nossos sonhos, quando a gente conquista algo. Você já percebeu que, às vezes, o semblante da pessoa muda? Uma vez eu estava com um grupo de pessoas e eu havia conquistado algo muito significativo e eu compartilhei naquele momento com as pessoas que estavam comigo ali. E todos eles se alegraram. Nossa, que bom, que maravilha! Mas teve uma pessoa que o semblante dela descaiu naquele momento. Eu não vou falar o que foi e nem onde foi, porque senão pode ser que a pessoa esteja assistindo, mas eu percebi naquele instante um sentimento de inveja. Era como se ela dissesse: por que isso não aconteceu comigo? Eu queria estar no seu lugar. Mas ela não disse isso. Ela chegou, me deu um tapinha assim, parabéns. Mas eu vi no semblante dele, dela, da pessoa, que ela foi tomada pela inveja. Então eu não duvido que as nossas conquistas, as nossas realizações atraiam a inveja das pessoas. Quando a gente compartilha os nossos projetos com pessoas erradas, nós podemos enfrentar oposição. Mas será que a inveja, presta atenção, será que a inveja dos outros tem poder para impedir os planos de Deus? Eu quero que você responda isso aqui nos comentários. Presta atenção na pergunta que eu estou fazendo. A inveja dos outros pode impedir os planos de Deus? Escreva aqui nos comentários. Eu vou tentar responder essa pergunta através desse breve estudo aqui hoje que nós vamos fazer.
Eu quero te lembrar de algo muito precioso, muito poderoso. Quando Deus tem um propósito na sua vida, nenhuma inveja, nenhuma oposição, nenhuma adversidade pode frustrar esse plano. E hoje eu quero refletir sobre isso com você à luz da palavra de Deus, mais especificamente tomando a história de José do Egito, que é para nós um exemplo claro de como os planos de Deus prevalecem, mesmo diante das maiores adversidades que nós possamos enfrentar. Para quem não conhece a história, eu vou falar aqui de uma forma bem resumida, tá bom? José era o filho amado de Jacó, o mais querido de Jacó, dentre 12 filhos. E por isso ele recebia um tratamento especial. Jacó amava José mais do que a seus irmãos, é o que a Bíblia diz. E por isso tratava ele de uma maneira especial. A Bíblia diz que Jacó deu para José uma túnica colorida que o diferenciava dos seus irmãos. E um dia, José teve um sonho que revelava o futuro dele, um futuro de grandeza, de prosperidade, um futuro dado por Deus. E aí José, de uma forma ingênua, compartilha esse sonho com os seus irmãos. Eu imagino José chegando para seus irmãos e dizendo: eu sonhei com vocês. Vocês estavam no meu sonho. Ah, é, José? E como era esse sonho? Eu sonhei que estava de pé e vocês se prostravam diante de mim. E não era só vocês. O papai e a mamãe também estavam ali se prostrando diante de mim. Imagina você contar isso para os seus irmãos que já eram enciumados, que já ficavam meio com o pé atrás com José por ele ser querido pelo pai. Quando José compartilha esse sonho com seus 11 irmãos, eles são tomados pela inveja, irmãos. Eles são tomados pelo ódio, pelo rancor. E aí, eles decidem entre si agir para afastar José do convívio familiar. No primeiro momento, eles decidiram matar José. O que veio ao coração deles era a ideia de matar José. Só que depois eles mudam de ideia. Mas eles jogam José numa cova e deixam ele ali. Eu fico imaginando o tempo em que José passou ali naquela cova. Imagine, Deus dá a ele um sonho de grandeza, um sonho de bênção, um sonho de um futuro abençoado, e ele quer manifestar aquela alegria, quer expressar aquela alegria, e compartilha esse sonho com os seus irmãos, e no momento seguinte ele se vê dentro de uma cova, dentro de um poço. Os irmãos de José quiseram matar os sonhos de Deus. Mas eu quero dizer algo para você. Quando Deus tem um sonho, nada nem ninguém pode impedir que esse sonho se cumpra. Amém? Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na sua família. E essa adversidade que você está passando nesse momento, esse problema que você está enfrentando, não vão impedir que os planos de Deus se cumpram. Receba essa palavra em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Eu recebo. Depois de jogarem José numa cova, eles vão ali, tiram ele da cova
e o vendem como escravo para o Egito. E ali no Egito, José passou por anos muito difíceis. Ele foi acusado injustamente, ele foi preso, ele foi esquecido por aqueles que prometeram ajudá-lo. Mas a Bíblia diz que a cada etapa da vida de José, o Senhor estava com ele. O Senhor era com ele. E pelo fato de Deus estar com ele, onde ele estava, ele se destacava. Ele se destacou na prisão, interpretando um sonho. O carcereiro falou assim: você é bom nesse negócio de interpretar sonhos. Mas ficou por isso mesmo. Mas houve um momento em que Faraó teve um sonho. Faraó sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E não havia no Egito ninguém que conseguisse interpretar o sonho de Faraó. E aí aquele soldado, aquele carcereiro, se lembrou de José. Ele diz: eu conheço um cara que está até preso, mas ele tem o dom de interpretar sonhos. E ele traz José então à presença de Faraó. E José interpreta o sonho da seguinte maneira: olha, Faraó, o que Deus está me dizendo é que haverá 7 anos de muita fartura. Haverá 7 anos de uma colheita farta, uma colheita abundante. Mas em seguida haverá 7 anos de fome sobre a terra. Haverá 7 anos de escassez. E Deus te alertou através desse sonho para que durante esses 7 anos de prosperidade que estão por vir, você armazene alimento, administre esse recurso que você irá receber, para que você possa vencer os anos de escassez. Olha que sabedoria, irmãos. E José então deve ter dito: arrume alguém da sua confiança para te ajudar a administrar isso. E Faraó então diz: não há aqui no Egito um homem tão sábio quanto você. Eu estou designando você para ser o meu administrador, para ser o meu gestor. O fato é que, depois desse sonho, José foi colocado como o 2º homem mais importante no Egito. Você pode dar um glória a Deus? Quando Deus tem um sonho, quando Deus tem um propósito, nada nem ninguém pode impedir que esse sonho, que esse propósito se cumpra. Aleluia. Receba essa palavra aí em nome de Jesus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. O Senhor tem grandes coisas para a sua vida e Ele quer falar com você hoje. Abra o seu coração, abra a sua mente, abra os seus ouvidos espirituais e vamos juntos refletir na palavra de Deus. E também tenha disposição, disciplina e fé para não somente ouvir, mas para cumprir aquilo que o Espírito Santo ministrar a você. Você tem sido uma pessoa positiva ou uma pessoa negativa? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. Eu quero pedir que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E se além dessas ações você quiser expressar a sua gratidão pelo Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal. Aí você estará nos apoiando diretamente. Escreva aqui nos comentários uma frase que eu vou sugerir. Escreva assim: Senhor, eu quero ser positivo ou positiva. Senhor, eu quero ser positivo. E em seguida, coloque o seu pedido de oração.
no final da mensagem, nós oramos juntos aqui. Amém? Se você está chegando hoje aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se unir a essa grande comunidade de pessoas que tem buscado a face de Deus todos os dias aqui. Eu convido você a estar conosco todos os dias às 5 da manhã e às 18 horas, com mensagens inéditas que vão abençoar a sua vida, que vão te edificar e que vão consolidar a sua fé. Sabe, irmãos, conviver com pessoas negativas é extremamente desafiador. Em outras palavras, conviver com quem só pensa em coisa ruim e emana negatividade acaba sugando as nossas energias e drenando a nossa própria positividade. Mas eu tenho um segredo para contar a você. Deus é positivo e Ele acredita em você e na sua vida mais do que qualquer outra coisa. Então, em você não pode haver espaço para negatividade. Você é gigante, você é incrível, mas você não pode deixar o diabo te enganar. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje está no livro de Hebreus, capítulo 10, do verso 35 ao verso 39. Diz assim: Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Glória a Deus! O Senhor quer de nós firmeza. Ele quer que acreditemos no processo, nas promessas e no caminho que Ele colocou à nossa frente. Nós não podemos dar ouvidos à negatividade, ao pessimismo, pois essas coisas nos fazem duvidar dos planos e do poder de Deus. Muitas situações na nossa vida são resolvidas com atitudes e com crenças positivas, com fé nas coisas boas e nas melhores condições de resolução. Abra as portas para a positividade, pois o que Deus quer de nós é o melhor em todo o tempo. Quando uma pessoa é negativa, ela reclama o tempo todo, reclama de tudo, nada está bom, nada a satisfaz. É como se tudo que Deus nos concedeu não fosse o suficiente. Quando nós reclamamos exageradamente, as bênçãos se afastam de nós, os milagres demoram para chegar. Afinal, a nossa própria fé é resultado do pensamento positivo, da crença de que as coisas darão certo e de que elas têm seu momento certo de acontecer. A negatividade, o desânimo, agrada o inimigo, que trabalha diariamente para que você deixe de acreditar nas bênçãos de Deus. Pense comigo, se você acorda, ora a Deus já agradecendo pela vida e por tudo que Ele te concedeu, como o Senhor não te atenderá? Deus se abriga nos corações gratos, que confiam na palavra dEle. Seja uma pessoa positiva, uma pessoa grata, que agradece pelo dia, pela noite, pelas pequenas e grandes coisas que Deus faz na sua vida. Agradeça com mais frequência, agradeça pelo pão, pelo teto que você tem, pela saúde, pelos milagres que você já alcançou na sua vida. Seja positivo e as coisas acontecerão de forma positiva para você. Eu sei que é normal a gente desanimar de vez em quando, mas até nesses momentos, dê graças. É isso que Deus espera de nós, para atender ao desejo do nosso coração. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses, capítulo 5,
do verso 16 ao verso 18, o seguinte: sejam alegres em qualquer situação, orem o tempo todo, deem graças a Deus, não importa o que aconteça. É como Deus quer que vocês, que pertencem a Cristo Jesus, vivam neste mundo. Aleluia. Deem graças ao Deus Todo-Poderoso, que está com vocês o tempo todo, e você perceberá que as bênçãos te alcançarão. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa palavra tão maravilhosa, que nos desperta para a importância de termos uma atitude positiva, de termos uma visão otimista sobre as circunstâncias, sobre a nossa vida, sobre toda a situação que temos enfrentado. Eu peço que o Senhor contemple a vida dessa irmã e desse irmão, que hoje foram alcançados pela Tua palavra. Eu sei que muitas pessoas que estão me ouvindo estão com o coração aflito, angustiado, desanimado e com a sua mente tomada pela negatividade. E nessas horas, eu sei que o inimigo aproveita para lançar setas malignas na nossa mente e encher a nossa cabeça com pensamentos negativos. Mas eu peço ao Senhor, por misericórdia, coloca a Tua positividade no coração dos Teus filhos. Não deixe que a negatividade de Satanás nos alcance e nos domine. Nós cremos pela fé que dias melhores virão para nós. Sabemos que a maior de todas as bênçãos já nos foi concedida na cruz do Calvário. Porém, cremos também que o Senhor pode nos fazer prosperar, pode nos abençoar, pode nos dar uma família abençoada, pode nos dar uma mente equilibrada, um trabalho abençoado. Eu sei que todas essas coisas podem ser uma realidade na nossa vida. Por isso, nós queremos começar essa semana de uma forma positiva, Pai, olhando não para os nossos problemas, não para as nossas circunstâncias, mas olhando para o alto, olhando para o céu, olhando para as Tuas promessas que estão contidas na Tua palavra. Que nós sejamos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor irá fazer por nós e por todas as pessoas que nós amamos. Que a nossa vida, a nossa casa, a nossa família sejam alvos do Teu favor e da Tua misericórdia. É por isso que eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu creio pela fé que Deus está estabelecendo um novo tempo na sua vida. Se você concorda e recebe pela fé essa palavra, escreva aqui nos comentários: eu tomo posse em nome de Jesus. Antes de sair, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e mande essa mensagem para os seus contatos do WhatsApp. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Deus está preparando uma semana de paz em sua vida. Você crê nisso? Se você crê, escreva aqui nos comentários. Expresse a sua fé aqui nos comentários. Escreva assim: essa semana será de paz. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a graça do nosso Senhor esteja com você. Que as bênçãos dele alcancem você e toda a sua família, hoje e sempre. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. Ao clicar nessa palavra, você está fazendo a melhor escolha para o início dessa semana, pois você está iniciando com a palavra de Deus. Vamos continuar firmes essa semana na presença do Senhor. Dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para você não perder nenhum dos nossos momentos diários de fé.
O inimigo não quer que essa palavra chegue naquela pessoa que precisa ouvi-la, pois ele quer ver todas as pessoas vivendo na escuridão, no desespero, na tristeza. Por isso, mande esse vídeo para os seus contatos do WhatsApp. Clique aqui embaixo, bem próximo do botão do like e do botão de inscrição. E selecione a opção WhatsApp e mande para os seus contatos. Eu quero profetizar sobre a sua vida uma semana de paz, de cura, de milagres, de vitória e de muita intimidade com Deus. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Se você quiser e puder apoiar esse projeto evangelístico independente, seja membro do canal. Efésios capítulo 6, versículo 12, está escrito: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmãos, em muitos momentos, a vida se assemelha a um campo de batalha. E não é uma batalha qualquer, mas uma luta espiritual, onde as forças invisíveis se movem e atuam de maneira intensa. O inimigo, astuto e persistente, busca de forma incessante nos desviar do caminho da luz, tentando nos envolver em suas teias de engano e desespero. Mas em meio a essa batalha, nós temos uma arma poderosa: a fé em Deus e na sua palavra. A Bíblia nos ensina que a nossa luta não é contra pessoas ou situações, mas contra forças espirituais que buscam nos afastar do propósito divino. O diabo, nosso adversário, está constantemente à espreita, buscando uma brecha para nos atacar. Mas a boa notícia é que nós não estamos sozinhos nesse combate. Deus, em sua infinita misericórdia, nos equipou com a armadura espiritual necessária para enfrentar e vencer essas adversidades. Ele nos deu a verdade, a justiça, a fé como escudo, a salvação como um capacete que nos protege e a palavra dele como uma espada, como está registrado no livro de Efésios, capítulo 6, do verso 14 ao 17, que eu quero ler com você. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. E quando usamos essas armas, fortalecidos pelo poder do Espírito Santo, podemos resistir ao diabo e fazê-lo fugir de nós. Aleluia! E aqui está a maravilha. Quando nós enfrentamos nossas batalhas com Deus ao nosso lado, nós não apenas vencemos, mas também encontramos uma paz que transcende todo o entendimento. Uma paz que não é abalada pelas tempestades da vida, que nos sustenta nos momentos mais difíceis e que nos envolve com uma serenidade que só pode vir do céu. Filipenses capítulo 4, versículo 7, diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, não desanime diante das batalhas. Lembre-se de que você não está sozinho, você não está sozinha. Deus está contigo e Ele é mais poderoso do que qualquer adversário que possa surgir no seu caminho. Entregue suas lutas a Ele, confie no seu poder e permita que a paz do Senhor inunde o seu coração. Porque a verdadeira paz não é apenas a ausência de conflitos,
mas a presença constante de Deus em nossos corações. É essa paz que nos permite caminhar com confiança, mesmo quando o caminho à nossa frente parece incerto ou ameaçador. É essa paz que nos dá a coragem para enfrentar os gigantes da nossa vida, sabendo que a nossa vitória já é certa em Cristo Jesus. A cada manhã, ao acordar, temos a oportunidade de escolher entre nos concentrar nos desafios e adversidades ou fixar os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé. E ao fazer essa escolha, determinamos o tom e o curso do nosso dia. Se escolhermos nos concentrar em Deus, encontraremos força e paz para enfrentar qualquer tempestade que possa surgir. Lembre-se das palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a promessa do nosso Salvador. Ele não apenas venceu o mundo, mas também nos deu a capacidade de vencer junto com Ele. E a cada vitória, a cada batalha superada, encontramos uma paz mais profunda, mais duradoura, uma paz que realmente excede todo o entendimento. Eu quero orar por você. Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando. Mais uma vez, as suas misericórdias se renovaram sobre nós. E mais uma vez somos convidados por sua graça a não desistirmos da batalha que temos enfrentado, pois o Senhor está do nosso lado, batalhando conosco. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Perdoe cada um deles. Tudo aquilo que falamos, pensamos ou agimos que vai contra os teus princípios. Nos purifique e nos dê um novo coração. O inimigo tem tentado atacar, Senhor, esses irmãos, essas irmãs que estão ouvindo essa palavra. E muitas vezes, infelizmente, ele tem conseguido. Algumas dessas pessoas mal conseguem encontrar forças para se levantar da cama pela manhã, de tantos ataques que têm sofrido. Mas hoje, o Senhor mostrou a elas que está ao lado delas e que nunca permitiu que elas lutassem sozinhas. Coloque sobre elas a armadura da fé, Pai, e as deixe equipadas com o teu poder, para que elas possam enfrentar essas batalhas que surgem no caminho delas. Ouça com amor o pedido de oração dessa irmã e desse irmão, e por tua misericórdia, opera um milagre na vida deles. Abre as portas de emprego, derrama sobre essa família a tua bênção, a bênção que traz a cura, a salvação, a libertação, o amor, o perdão, a reconciliação e a paz. Que cada um possa ter uma semana cheia do teu Espírito Santo e que isso se torne algo constante na vida dessa pessoa. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Se você recebe essa palavra no seu coração, expresse aqui nos comentários. Diga, eu recebo em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto com Deus de hoje. Deus é o oleiro e você é como um vaso de barro nas mãos dele, pronto para ser moldado e transformado pelo Senhor. Você crê nisso? Se você crê, escreva essa afirmação poderosa de fé aqui nos comentários. Escreva assim: transforma a minha vida, Senhor. E deixe que isso fique gravado, tanto aqui no mundo físico, quanto no mundo espiritual. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. Abra o seu coração e esteja atento, pois hoje Deus tem uma palavra forte e abençoadora
para a sua vida. Uma palavra que será o início de um novo tempo para você. Deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Com isso você nos ajuda a alcançar mais pessoas. Se além dessas ações você quiser apoiar o nosso projeto evangelístico, seja membro do canal. O inimigo não tem poder na sua vida. Eu profetizo isso agora. Toda legalidade que existe na sua vida, toda brecha que foi aberta e que deu ao inimigo controle sobre você, cairá por terra agora, em nome de Jesus. Sua vida não está nas mãos de Satanás. Sua vida está nas mãos de Deus. A sua família está nas mãos de Deus. E é o Senhor quem te guarda e te protege. Escreva nos comentários o seu pedido de oração também, pois ao final dessa palavra eu vou orar por você. Jeremias capítulo 18, versículo 4 está escrito: Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Irmãos, nessa passagem nós podemos ver Deus levando o profeta Jeremias à casa do oleiro para o ensinar uma lição valiosa. Jeremias, ao observar o oleiro, percebe que quando um vaso se quebrava, com o mesmo material do vaso quebrado, o oleiro fazia um vaso novo. E com isso, Deus diz a ele: assim como o vaso na mão do oleiro, são vocês nas minhas mãos. Eu e você estamos sendo moldados por Deus a cada novo dia. Um vaso pode até parecer perfeito para as pessoas, mas para aquele que o criou, as imperfeições, os declives e as partes mal acabadas são evidentes. Quem nos criou sabe todos os nossos defeitos. Muitas vezes, irmãos, nós mantemos uma pose, uma fachada de perfeição. Nos colocamos numa posição de super-homens ou super-mulheres e nada parece nos abalar. Nenhuma situação parece nos fazer chorar mais. E agimos como se estivéssemos com o coração cauterizado, como se não houvéssemos cometido centenas de pecados em um breve intervalo de tempo. Sejamos sinceros diante de Deus, pelo menos uma vez, e vamos reconhecer toda a maldade e trevas que temos carregado em nosso coração. Tudo isso que tem nos feito, assim como vasos imperfeitos, rachar, quebrar e precisar ser refeito. Eu e você precisamos ser reconstruídos nas mãos de Deus. Mas a boa notícia é que Ele quer isso. Ele quer nos quebrar e com as suas próprias mãos quer nos refazer do zero. E é aqui que entra a beleza da graça divina. Deus não nos descarta quando cometemos erros ou quando nos quebramos. Ele não nos joga fora como um vaso quebrado sem valor. Pelo contrário, o Senhor nos vê como obras-primas em processo. Ele vê o potencial em cada um de nós, mesmo quando estamos quebrados e machucados. Ele vê além das nossas falhas e imperfeições. Ele vê o nosso coração. E assim como o oleiro, que com paciência e amor pega o barro e molda um novo vaso, Deus faz o mesmo conosco. Ele nos pega em seus braços de amor, nos limpa, nos molda e nos transforma em algo novo. Ele nos dá uma nova chance, uma nova vida, um novo propósito. E o mais incrível é que muitas vezes é justamente nas nossas quebras e imperfeições que Ele cria os designs mais belos. É nas nossas cicatrizes que Ele mostra o seu poder de restauração. Meu querido, minha querida, não tenha medo de se entregar nas mãos do oleiro.
Não tenha medo de ser quebrado e moldado por Ele, porque é nesse processo que o Senhor nos transforma em vasos de honra, pronto para sermos usados para a sua glória. E quando nos permitimos ser moldados pelo Senhor, nos tornamos testemunhas vivas do seu amor e do seu poder. Então, eu desafio você hoje a se entregar completamente nas mãos de Deus. Permita que Ele te quebre, que Ele te leve ao pó se for preciso, te molde e te transforme. Permita que Ele faça de você um vaso novo, cheio do Espírito Santo e pronto para ser usado para a glória de Deus. E lembre-se sempre, nas mãos do oleiro não existe vaso quebrado que não possa ser restaurado. Seja um vaso nas mãos de Deus e veja a maravilha que Ele fará na sua vida. Eu quero orar por você. Deus, obrigado por Tua palavra e pelo Teu amor. Pai, nós te agradecemos porque mais uma vez o Senhor fez com que o sol nasça sobre nós e nos dá a possibilidade de vivermos um novo dia, de experimentarmos um novo caminhar. Obrigado por essa nova chance. O Teu amor e a Tua graça são tão grandes que ficamos até constrangidos, pois sabemos que não somos dignos da Tua presença em nossa vida. Nos perdoe, Senhor, pelos nossos pecados. Nos perdoe pelas rachaduras que muitas vezes nós provocamos na nossa vida espiritual, de forma consciente ou inconsciente. E por tantas vezes que nós nos quebramos também por inteiro, seja por causa das nossas más escolhas, seja por palavras malditas que saem da nossa boca, ou até mesmo por pensamentos impuros que permeiam a nossa mente. Pai, nos purifica nesse momento e nos cura. Nós nos entregamos em Tuas mãos agora, Senhor, como um vaso de barro nas mãos do oleiro, e pedimos que o Senhor nos refaça, nos molde de acordo com a Tua vontade e nos transforme em tudo aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Não queremos mais estar nas mãos do inimigo, não queremos mais ser reféns do pecado. Pai, que o Senhor tome a chave do coração desse irmão e dessa irmã das mãos sujas do inimigo e liberta cada um deles com o Teu eterno poder e o Teu amor. Opera uma revolução na vida dessa pessoa. Promova, Senhor, um mover sobrenatural e faça com que ela sinta a Tua presença de uma maneira poderosa nesse momento. Que cada um que foi alcançado por essa mensagem possa ouvir a Tua voz e sentir o abraço do Teu Espírito Santo, envolvendo-os por inteiro. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que foi feito aqui nos comentários. Tem misericórdia de nós, Senhor. Muitos aqui já estão completamente exaustos de tanto clamar, de tanto buscar, sem obter respostas. Renova as forças dos Teus filhos. Sopra em nós o Teu fôlego de vida e nos enche com a paz que somente o Senhor é capaz de nos proporcionar. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Receba no seu coração a palavra de Deus. E não deixe de conhecer o nosso outro canal, Minuto Reflexão. O link vai estar na tela final desse vídeo e no comentário fixado. Compartilhe essa mensagem de hoje, pois ela pode mudar o dia de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E eu tenho hoje uma palavra direto do trono de Deus para o seu coração. O tema da reflexão de hoje é o preço da obediência. O preço da obediência.
Por isso eu gostaria de pedir que você ouvisse essa mensagem até o final, porque o Espírito Santo vai falar com você. E desde já, escreva aqui nos comentários o seguinte: eu decido obedecer. Escreva isso como uma atitude de fé. Eu decido obedecer. Amém? E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração. No final da mensagem, eu sempre oro por todos os pedidos de oração que são mencionados aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Essas ações são muito rápidas, levam apenas alguns segundos, mas elas nos ajudam muito a continuar produzindo conteúdo cristão aqui na internet todos os dias. E se além dessas ações você quiser apoiar esse projeto evangelístico, se torne membro do canal. O texto inicial que eu quero ler com você hoje está no livro de Gênesis, capítulo 16. Gênesis, capítulo 16, do verso 5 ao verso 14. Abra sua Bíblia se você puder. Se você não puder, apenas acompanhe aqui a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Saraí reclamou com Abrão: estou passando por esta humilhação e a culpa é sua. Entreguei minha escrava a você e na mesma hora em que ela soube que estava grávida, passou a me tratar como se eu fosse nada. Que o Eterno decida qual de nós duas está com a razão. Abrão respondeu: decida você mesma, pois sua escrava é assunto seu. Saraí começou a maltratar a escrava, que por causa disso acabou fugindo. Mas um anjo do Eterno encontrou Agar, a escrava, junto a uma fonte no deserto. Era a fonte que está no caminho para Sur. E ele disse: Agar, escrava de Saraí, o que você está fazendo aqui? Ela respondeu: estou fugindo de Saraí, minha senhora. Mas o anjo do Eterno disse: volte para a sua senhora, ainda que ela maltrate você. Volte para a sua senhora, ainda que ela maltrate você. Ele continuou: vou dar a você uma família numerosa, tantos descendentes que não será possível contá-los. Você está grávida de um menino. Dê a ele o nome de Ismael, pois o Eterno ouviu você e respondeu. Ele escoiceará como um cavalo bravo, porque será um guerreiro. Combaterá e será combatido, sempre criando problemas, sempre em conflito com a família. Agar atendeu à orientação do Eterno, chamando-o pelo nome, orando ao Deus que havia se comunicado com ela. Tu és o Deus que me vê. Sim, ele me viu e eu também o vi. Por isso, aquela fonte no deserto passou a ser chamada O Deus Vivo Me Vê. Essa fonte ainda existe. Fica entre Cádiz e Berede. O tema da mensagem: o preço da obediência. E eu pedi que você escrevesse: eu decido obedecer. Como uma atitude de fé, como uma declaração de fé para Deus. Irmãos, aqui nessa passagem, nós temos a história de Agar. Agar era serva de Saraí, que era a esposa de Abraão.
Saraí era estéril, ela não podia dar filhos a Abraão, e por isso ela permitiu que Abraão se deitasse com a serva dela, com Agar, para que Abraão tivesse um filho fora do casamento. Mas assim que Agar ficou grávida, ela começou a desprezar a sua senhora. E por isso, Saraí começou a maltratar Agar. E Agar então saiu de casa. Ela fugiu da presença daquela pessoa que estava a maltratando. Quando tem alguém nos maltratando, nós não queremos ficar próximos dessa pessoa. Nós evitamos essa pessoa. Mas o anjo do Senhor apareceu para Agar e disse para ela: Agar, o que você está fazendo aqui? E ela disse: eu estou fugindo da minha senhora, estou fugindo de Saraí. Mas o anjo disse: volte para a sua senhora, ainda que ela maltrate você. Eu quero parar um pouquinho aqui. O preço da obediência a Deus, às vezes, nos fará engolir o nosso orgulho, às vezes nos fará abrir mão dos nossos direitos, abrir mão das nossas vontades. Às vezes, esse será o preço da obediência para a nossa vida. Nós teremos que conviver com pessoas que nós não queremos, nós teremos que fazer coisas que não estão no nosso coração, teremos que abrir mão do nosso direito. Agar não gostava de ser maltratada. Imagina, ela já era escrava. De uma forma indireta, ela já era subjugada e ainda era maltratada pela sua senhora. A vontade dela era sair daquele lugar. Mas o anjo de Deus, o anjo do Senhor, apareceu a ela e disse: volte para perto da sua senhora. Ainda que ela esteja maltratando você. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que têm relutado muito em obedecer a Deus, por causa do seu orgulho, por causa da sua soberba, por não querer liberar perdão, por não querer reconhecer os seus erros. Mas hoje o Espírito Santo está dizendo a você: obedeça, ainda que isso lhe custe muito, ainda que lhe custe caro, mesmo assim, obedeça ao Senhor. O segundo versículo que eu quero acrescentar a essa reflexão está no livro de Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Jesus está dizendo, olha só: é assim que eu quero que vocês se conduzam. Se alguém estiver no local do culto, prestes a fazer a tua oferta, e de repente se lembrar de que um amigo tem algum ressentimento contra ele, deixe de lado a oferta, saia imediatamente, procure o amigo e conserte a situação. Depois de fazer isso, então poderá voltar e oferecer seu culto a Deus. Deus não aceita adoração de um coração que esteja ressentido. Deus não aceita adoração de um coração que esteja amargurado, dominado pelo ódio, pela raiva, pela falta de perdão. Amém? E para terminar, Jesus, no mesmo capítulo, nos versículos 43 ao 46, olha o que ele diz: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Você quer obedecer a Deus?
Você quer viver uma vida de obediência? Aprenda a amar quem te quer mal. Aprenda a orar por aquele que está te perseguindo, aquele que é pedra no seu sapato. Ore por ele. Algumas pessoas até pensam assim: eu vou orar para Deus levar ele. Eu vou orar para Deus fazer justiça. Não. Antes dessa oração, Jesus fala do amor. Ame os seus inimigos. Como é que você ora por alguém que você ama? Você pede a Deus que o abençoe, que faça o bem na vida dele. E no verso 45, ele continua dizendo: para que vocês venham a ser filhos de seu Pai, que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Quando Jesus está dizendo para nós amar os inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, ele coloca isso como condição para que nós sejamos reconhecidos como filhos de Deus. E no verso 46 ele termina dizendo: se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Ou seja, amar quem te ama é mais do que obrigação. E é muito fácil. Qual o desafio de amar quem te ama, quem te faz bem? Isso não é mera obrigação. Mas o desafio de ser cristão é superar as expectativas. É sair da mediocridade em se tratando de relacionamentos. É amar aquele que te odeia. É orar por aquele que está te perseguindo. Assim, você será reconhecido como um verdadeiro filho, uma verdadeira filha de Deus. Amém? Não se esqueça de escrever aqui nos comentários: eu decido obedecer. Eu decido obedecer. Amém? Vamos orar? Vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado mais uma vez pela Tua palavra. Às vezes ela nos afaga, às vezes ela nos confronta, às vezes ela nos desafia. Mas que nós possamos Te obedecer. Independente do grau de dificuldade, independente do preço que tivermos que pagar para levar uma vida de obediência. Que nós possamos retroceder quando for necessário. Voltar naquele lugar de onde nós não deveríamos ter saído. O lugar da submissão, o lugar da servidão. Que nós possamos perdoar aqueles que nos ofenderam. Que nós possamos amar os nossos inimigos. Que o Senhor coloque palavras nos nossos lábios de oração por aqueles que estão nos perseguindo. E que nós possamos ser aprovados pelo Senhor. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Receba no seu coração essa palavra, meu querido, minha querida. Não saia sem dar o like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com seus contatos do WhatsApp. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.